Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, eu espero que vocês também estejam bem. Eu sou a Ângela e esse é o nosso podcast, o nosso lugar seguro. Se você está chegando aqui agora, esse é o nosso canal de autoconhecimento. Se você gosta e curte esse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo, tá? E eu só gostaria que você soubesse que aqui nós temos um combinado, que aqui nós não temos julgamentos e nem restrições, tá bom? Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem a sensação, às vezes, de estar vivendo num círculo vicioso? Estar vivendo num constante looping? Sabe? Parece que os padrões se repetem, as situações se repetem, as relações se repetem, os relacionamentos se repetem, seja com amigos, seja no trabalho, seja em casa. E aí você pensa, nossa, mas está acontecendo isso de novo. Por quê? Será que é algum castigo? Será que eu não consigo sair dessa situação? Por que isso só acontece comigo? Geralmente, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente está sendo castigado, ou que que nós não estamos merecendo ser felizes. Quando, na verdade, meu querido, não é nada disso. A verdade é que nós estamos repetindo os mesmos padrões de comportamentos e decisões que estão levando a gente nos mesmos resultados. E quando você fala, eu não gostaria de viver isso, mas eu não consigo. Esse é o primeiro pensamento limitante. Esse é o primeiro pensamento que já te poda, que já te limita. Eu realmente desejo que quando você for falar alguma coisa no dia a dia, eu não consigo, que você lembre dessa nossa conversa hoje, tá? Porque tudo aquilo que a gente fala acaba virando um padrão de comportamento, acaba virando um hábito. E você pode cair na tentação de acreditar que você realmente não consegue, quando não é verdade, tá? O que a gente pode fazer é começar a mudar as nossas atitudes, mudar as nossas decisões para que a gente comece a ter resultados diferentes. É como você, de repente, plantar chuchu e ficar, não, vai dar certo, eu vou colher tomate. Não vai. Não vai. A gente não consegue ter um resultado diferente fazendo sempre da mesma forma. Só de você estar aqui, só de você estar buscando o autoconhecimento, só de você estar procurando evoluir, você já está dando um passo a mais. Para qualquer mudança, para qualquer, seja ela pequena, nós precisamos não repetir os mesmos comportamentos, tá? Então você já está fazendo diferente aqui. Só que como que eu faço diferente, Ângela, se eu não sei como fazer? Primeiro passo, pega uma atitude que você não gosta. Com certeza, ela vai ser uma reação. Muito provavelmente é uma reação. Muito provavelmente as atitudes que você não gosta em você são reflexos da ação de outra pessoa na sua vida. Mas como você vai reagir diferente? Como você vai ter um autocontrole se você não conhece? Se você não sabe quais são os gatilhos que startam uma explosão, que você não sabe quais são os gatilhos que te levaram àquele comportamento. Quando você começa a descobrir o que mexe com você de verdade, o que te tira do sério, o que te impede de fazer diferente, você vai ver. Num primeiro estágio você só observa, você só identifica, você começa a identificar, poxa, essa é uma situação que me deixa daquele jeito. No segundo passo, você consegue reagir um pouquinho diferente. E num terceiro estágio, quando você já está muito mais preparado, quando você está se conhecendo mais as suas reações, você consegue evitar esse comportamento. E é aí que você tem um resultado diferente. É porque assim, é quase uma sistemática, acontece sempre da mesma forma. Pode observar, alguém te fala alguma coisa, você reage daquele jeito, de repente você tem razão e aí você perde a razão porque você reagiu daquela forma. Quando nós passamos, meu querido, por situações que nos machucaram, isso vai gerar feridas, isso vai gerar traumas. E se elas acontecerem, por exemplo, se você teve um trauma de um relacionamento,
Aí isso vai e acontece de novo. Aí o que você fala? O que você tenta a falar? Nossa, não tem jeito. Isso vai acontecer comigo sempre. Ou pior, você pode cair numa tentação absurda de evitar tantas coisas por medo de sofrer, por medo de viver aquela mesma realidade. Quando, na verdade, esse medo te impede. O medo é importante. É importante você ter um medo, mas um medo no sentido de você se prevenir para algo, não de te impedir. É interessante, por exemplo, se você tem medo do mar, é interessante que você tenha um pouquinho de medo. Você vai com cuidado, mas que isso não te impeça de entrar, que isso não te impeça de viver aquele momento bacana. Você só consegue mudar isso se você tiver conhecimento do ponto que você está e do tipo de mudança que você precisa para fazer diferença. Por exemplo, observa no seu dia a dia. Se você tem várias situações, todos os dias, todos os tempos, e você se desculpa pelas mesmas coisas. Observe, eu gostaria muito que você prestasse atenção se você tem pedido desculpa pelos mesmos motivos. Ou se você é a pessoa que tem desculpado sempre pelos mesmos motivos. Gente, é assim, ó. Quando a pessoa faz algo pra você e você manifesta e você fala, olha, isso me magoou, isso me machucou, e aí a pessoa continua fazendo. Se no momento que você se desculpa sempre pelo mesmo erro, você tem duas partes de responsabilidade nisso. Primeiro, você não está aprendendo nada com os erros que você está tendo ou com os erros que você está cometendo. Esse é o ponto em que você tem que parar e é algo muito meu que eu sempre fico me perguntando se eu estou errando as mesmas coisas, porque é interessante que a gente erre muito, porque a gente só aprende errando, a gente só vive errando. Quem está parado não se machuca, quem está parado não vive. Só erra quem trabalha, só erra quem arrisca. Mas a nossa parte é não ficar errando 10 vezes, 1000 vezes o mesmo erro. Nós não temos controle sobre os erros dos outros, mas nós temos controle sobre como nós reagimos aos erros dos outros. Agora vamos lá. Se toda vez que o outro tá fazendo isso pra você, essa pessoa sempre tá fazendo isso com você, e aí você fala, nossa, mas essa pessoa não tem consideração nenhuma comigo. Nossa, por que é assim? Será, meu querido? Será que é o outro que está errando toda vez? Ou será que é você que está ensinando que qualquer pessoa pode errar com você e vai ficar tudo bem, vai ficar por isso mesmo? Como você pode esperar do outro uma consideração que nem você está se dando? Até eu postei uma frase esses dias que é muito interessante. Você precisa saber se impor, você precisa saber colocar os limites para as outras pessoas, senão as pessoas te tratam de qualquer forma. Então, das duas formas, no momento que você fala para aquela pessoa que aquilo te machucou e a pessoa continua fazendo, meu querido, a responsabilidade é sua. A primeira vez que você erra é um erro. A segunda vez que você erra ou que você aceita o erro é uma decisão. No momento que você tem o conhecimento, você já não pode mais alegar ignorância. Então, assim, é muito importante a gente repensar, né? E depois você se questiona. Nossa, por que acontece sempre isso comigo? Ou por que eu faço sempre a mesma coisa? Se você for parar para perceber, muitas vezes relações acontecem e a gente chama isso de dedo podre. E não é verdade, meu querido. Acontece que o nosso cérebro, acontece que a nossa mente, ela faz assim, ó. Quando você tem uma coisa mal resolvida na sua vida, ela vai trazer N situações semelhantes até que você resolva. Parece ruim de imaginar isso, mas é assim. Não é que você tem dedo podre,
é o nosso inconsciente, é o nosso subconsciente falando para você, olha para essa situação. Tem algo aqui que você precisa resolver. E aí, nesse momento, você acha que você está sendo castigado, você acha que você está sendo punido, e não é. É que nós não temos o conhecimento para entender o que está chegando para gente, que a gente precisa dar atenção. E, infelizmente, isso vem, às vezes, de formas ruins, de situações que a gente preferia não passar, tá? Eu gostaria muito que vocês pensassem, e se vocês puderem até anotar, porque em algum momento você vai entender como você funciona. É como um guia, tá? Quando você for decidir algo, quando você for pensar algo, e eu queria te pedir assim, se você não ouviu desde o primeiro episódio, volta lá, por favor. Toda uma sequência foi feita com todo carinho, com todo amor, para que cada podcast você vai entendendo como você funciona, para que cada passo que você vai dando, você vai melhorando. E a gente não tem a pretensão de acordar de um dia para o outro, nossa, sou super evoluída, sou super desprendida, não tenho medo, sou autêntica. Não é isso. Mas a cada atitude, a cada dia, você vai se tornando um pouquinho melhor que ontem. Presta atenção nisso. As suas crenças, o que você acredita, vão virando pensamentos. Os seus pensamentos, tá? Vão virando as suas palavras. Aquilo que você pensa, você vai falando. As suas palavras é a que vai se tornar os seus hábitos. E são os seus hábitos que vai definindo os seus valores. E são os seus valores que vai definindo e determinando a sequência da sua vida e as decisões da sua vida. A pessoa que você conhece, a pessoa que você convive, a pessoa que você permite que entre, ou a hora que a pessoa tem que sair da sua vida para que você consiga ir evoluindo. Isso é muito importante, isso é extremamente importante, tá? E eu desejo que a cada passo, que a cada dia, você vá dando um passinho, um pouquinho por dia, para que você vá evoluindo, para que você vá se conhecendo. E eu te garanto que a hora que você começa a se conhecer mais, você fica menos refém das atitudes, você passa a ter domínio, você passa a ter um controle sobre a sua vida e deixa de só reagir ao estímulo que qualquer pessoa te traz. Me responde se as coisas que os outros te falam não te afetam. E quando você vai se conhecendo um pouco mais, elas vão te afetando menos. Pensa nisso, meu querido, tá? Eu desejo isso para mim e eu desejo isso para você também. Um beijo e até logo.